Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Essa luta, essa tribulação, essa adversidade, esse problema, olha, ele vai passar, ele vai passar. O que você não pode é ficar desesperado. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Se você não encontrar paz em Deus, na palavra de Deus, olha, você não vai encontrar paz em lugar nenhum. Você precisa crer, você precisa confiar nesse Deus a qual você se dispôs a entregar a sua vida. Se é que você entregou a sua vida, você precisa fortalecer a sua mente, buscar ter a mente de Cristo, buscar ter a mente de um homem de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que aconteceu, o que está acontecendo. As pessoas, elas estão se esfriando para tudo e para todos, inclusive para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus, para os mandamentos de Deus. Você está tão acostumado a ver tragédias, a ver problemas, que você já não fica mais sensibilizado. Você já não tem mais, sabe, como a Bíblia diz, que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Davi, ele era forte, Davi tinha uma mente forte, mas tinha um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Hoje você liga a televisão, você vê uma tragédia, você vê uma situação constrangedora e você já não se sensibiliza com aquilo. Você vê pessoas passando por lutas e dificuldades, você não se sensibiliza. Ou então se sensibiliza, tem a mente fraca. E é isso que nós vamos falar. O homem de Deus, ele tem que ter uma mente forte, mas um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Se você não tiver uma mente forte, você vai ser massacrado. Na sociedade que nós estamos vivendo hoje, os fracos não permanecem. Os fracos não permanecem. Então eu preciso ter uma mente forte, porém eu preciso de um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Não adianta também eu ter uma mente forte, ser uma pessoa decidida, determinada e um coração duro de pedra que não consegue ouvir a voz de Deus. A pessoa, ela às vezes se molda e se torna tão forte por causa dos problemas e das adversidades que ela acaba, sabe, sendo uma pessoa dura de coração, a ponto de não mais se sensibilizar com nada, já não sente mais a presença de Deus, já não tem mais amor, porque ela focou no que ela queria, no que ela gostaria de alcançar e por outro lado esqueceu de guardar o coração. A Bíblia diz de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Olha, eu posso pregar a palavra mais dura que alguém possa ouvir, mas aquela palavra vindo de Deus, aqui eu vendo aquela pessoa no erro, vendo aquela pessoa fazendo coisas que desagradam a Deus, ainda que eu venha e chame a atenção dela, não quer dizer que eu não ame ela, não quer dizer que eu não tenha por ela um apreço, pelo contrário, porque Deus, ele me deu uma mente forte, mas um coração sensível, um coração quebrantado, que venha entender. Entendam uma coisa, deixa eu fazer você entender uma coisa. Deus ama todas as pessoas, mas Deus abomina o pecado. Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus, ele abomina o orgulhoso. E quem é o orgulhoso? O orgulhoso é aquela pessoa que não tem um coração sensível para ouvir a voz de Deus. É uma pessoa que dificilmente se curva para Deus, obedece a Deus, a caminhar com Deus. Você tem que ter uma mente forte, decidida. Primeiro,
Você vai saber se uma pessoa tem a mente forte ou não quando ela é decidida. A pessoa que é decidida, ninguém consegue tirar dela que ela vai conquistar, que ela vai conseguir. Só que só isso não funciona. Você vai ver pessoas que servem a Deus e até vão ser salvas. Você vai encontrar no reino de Deus, quando Jesus voltar, você vai encontrar ricos e pobres lá. Você vai encontrar. E serviam o mesmo Deus. Só que uns tinham uma mente forte e junto com essa mente tinha um coração quebrantado, tinha um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Então, e Jesus nos ensina nessa passagem que nós vamos ler agora. Olha, se você perguntar para uma pessoa o que ela quer para o futuro dela, se ela não souber, ela é fraca. É uma pessoa fraca, é uma pessoa que ela pode até ser de Deus, mas ela vai ser vencida, vai ser pisada, vai ser massacrada pelo sistema que nós vivemos hoje. Hoje vivemos num sistema que, para falar de Deus, tem que ter coragem. Para falar de Deus, para falar a verdade da palavra de Deus, as pessoas têm que ter coragem. E sabe por que eu sirvo a Deus? Sabe por que eu prego a palavra de Deus? Não é porque eu sou corajoso, mas porque Deus me deu uma mente forte. E eu fui convocado. Eu fui convocado para esse exército. E eu entendi isso. Eu entendi que Deus ele me convocou para estar levando a sua palavra. E ele alerta que nos colocaria no meio de lobos. Então, você todos os dias você é jogado no meio de lobos. E se você for fraco de mente, os lobos vão te devorar. Eles vão te devorar. Se você olhar para o sistema, se você ficar preso à internet, preso a notícias, preso a coisas que vêm até você em palavras, você vê, você ouve, e você não tiver uma mente forte, você não vai chegar a lugar nenhum. Se alguém disser para você que você não vai conseguir, você parar, você vai parar mesmo. Agora, não adianta ter uma mente forte, dizer, não, eu faço, eu posso, eu consigo, se você não tem um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Uma mente forte, ela só funciona com um coração sensível para obedecer a Deus. A Bíblia fala de Nabal. Nabal era um homem muito rico. Nabal era um homem muito rico, riquíssimo. E a sua esposa Abigail era uma mulher sábia. E certa vez Davi, vindo de uma guerra, Davi pede para os seus homens ir até as terras de Nabal e pede para que ele mandasse alimento para os seus soldados. E Davi era conhecidíssimo. Davi era um homem que foi conhecidíssimo. Todos sabiam que Samuel havia ungido a Davi como rei. Todo mundo sabia. Então Nabal, por sua riqueza, Nabal, por seu poder aquisitivo, ele era uma pessoa de mente forte. Nabal tinha uma mente forte. Nabal, ele era determinado. Porém, ele tinha um coração duro. Ele tinha um coração orgulhoso. E aí é que está. Deus abomina o orgulho. Deus abomina um coração desse. Então Nabal, quando chegam os homens de Davi, pergunta, Nabal, o nosso senhor Davi enviou a gente aqui para você mandar alimentos para a gente lá no campo de batalha. Nabal riu e disse, quem é Davi? Quem é Davi? Todo mundo conhecia Davi. Todo mundo sabia que Davi era o homem que Deus havia escolhido. Todo mundo sabia disso. E Nabal, ele ri e diz, jamais, daqui não leva nada. Nabal tem pessoas que é assim. Tem pessoas que têm uma mente forte para conquistar. Tem pessoas que têm uma mente forte, vai conquistar, vai prosperar, vai ficar riquíssimo. Mas por causa do coração vai padecer. Por causa do coração vai perder o principal, que é a sua vida, que é a sua salvação. Então, quando vieram até Davi, falaram, Davi, nós fomos até Nabal como o Senhor havia mandado, mas Nabal riu e perguntou, quem é Davi? Davi disse, ele falou isso mesmo? Então todo mundo desembanha a espada
sobe lá, mata homens, mulheres e crianças, não poupa ninguém. Olha, Davi, ele tinha uma mente forte. Davi, ele é conhecido como muito sanguinário na Bíblia. Essa aqui é a verdade. Só que Davi tinha um coração quebrantado. E alguém daquele meio correu até as terras de Nabal e foi e avisou Abigail. Olha, ele não foi até Nabal porque sabia que Nabal, ele tinha uma mente forte. Nabal era decidido. Porém, ele era de coração duro. E por causa da dureza de Nabal, Davi entraria naquelas terras e mataria todos. Olha o que um coração duro faz. Olha o que uma pessoa orgulhosa faz. Então, esse servo correu e chamou Abigail e disse: senhora, o rei Davi está vindo, porque ele veio até as terras do seu marido. E seu marido riu, zombou e perguntou quem é ele, para vir pedir alimento. E Davi está vindo e vai matar todo mundo. Davi vem e vai matar todo mundo. Abigail, ela, sem falar para o marido, ela sai e vai encontrar com Davi antes que ele chegue para fazer aquilo que ele havia prometido. Ia fazer. Então ela, com sabedoria, Abigail, além de ser uma mulher forte de pensamento, sabe, uma pessoa decidida, ela tinha um coração quebrantado. Ela tinha um coração sensível. Então ela foi até Davi e disse: olha, não leve a caso isso que o meu marido fez. E levou a ele tudo que ele precisava. E levou tudo isso. Então a Bíblia fala que depois de dias, Nabal vem e é apanhado com a doença. O próprio Deus coloca em Nabal uma doença para tirar dele o orgulho, para tirar dele a prepotência. Então tem pessoas que às vezes elas estão morrendo por quê? Por causa do coração duro, duro de servir a Deus, duro de ouvir a palavra de Deus. É uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que não tem medo, levanta cedo, levanta e trabalha, chega a trabalhar em 3, 4 serviços, ela trabalha. Mas quando se fala da palavra de Deus, ela endurece o coração, porque ela é gananciosa, ela só pensa no próprio ventre. Então, e Davi revoltou por quê? Porque Davi disse: como pode? Sendo que nós defendemos as terras de Nabal por anos e nunca lhe pedimos nada. E agora ele pergunta e fala: quem sou eu? Davi era o homem de Deus, mas Nabal, por sua vez, era um homem de mente muito forte, era um homem decidido, determinado. Olha, você tem que trazer para dentro de você uma mente forte para você vencer na sua vida financeira. Se perguntar: pastor, Deus quer que todos prosperem? Deus quer que todos prosperem. Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. O pensamento de Deus é que você seja abençoado, seja próspero, conquiste, porém, que você venha guardar o coração. Não adianta você prosperar, enriquecer e virar orgulhoso, prepotente, coração duro, ganancioso. Olha o que Jesus diz no livro de Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha, nós que servimos a Deus, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Em alguns momentos, eu posso estar com algumas pessoas, mas em alguns momentos eu me retiro. Se eu sentir que aquela conversa está tendo um outro rumo, eu saio dali. Sabe? Prudência, eu preciso ter prudência. Eu tenho que entender que Deus me enviou no meio de lobos. E nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todo mundo que está na igreja serve a Deus. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem todo mundo. Jesus, ele andava com os pecadores. Jesus, ele abraçava, cuidava, curava. E quando vinha os fariseus, os publicanos, os escribas, ele descia o chicote. Jesus, ele era brando, ele era manso, mas ao mesmo tempo ele era forte. E o homem de Deus tem que ser assim.
O homem de Deus tem que saber dizer não. O homem de Deus tem que saber a hora de cuidar e a hora de dizer não. E olha o que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Olha, Jesus comparando, olha, eu preciso ter essas duas, esses dois caráter, essas duas intuições tem que estar dentro de mim. Eu tenho que ser prudente como a serpente. Eu tenho que ser prudente como a serpente. A serpente é prudente. A serpente é sagaz. A serpente é ligeira. A pomba já é mais simples, já é mais mansa, mais tranquila. Então, não adianta, tem pessoas que dizem, agora eu vou ficar no centro da vontade de Deus. Olha, você tem que ser sagaz, você tem que ser esperto, você tem que ter uma mente forte. Você tem que ser uma pessoa decidida. Você tem que ser uma pessoa que de fato confia em Deus. Tem muitas pessoas que vão levar uma vida de fracasso. Primeiro porque ela é muito fraca de mente. Qualquer um desanima ela. Ou ela simplesmente, ela só acreditou na salvação. Ela só acreditou na salvação. Ela acha que prosperar é um problema. Ela acha que prosperar não vem de Deus. E está errado. Está errado. Deus quer que você prospere, mas com sabedoria. Deus quer que você seja... A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes, são mais espertos do que os filhos da luz. Então Jesus está dizendo, seja sagaz como a serpente, seja esperto como a serpente. Você que é de Deus, na tua área você tem que ser o melhor. No que você faz, você tem que ser decidido. Agora, não adianta você ser sagaz, ser esperto, se o teu coração não é como a pomba. Não é simples para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que ela tem uma inteligência, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que se esforçam, mas o coração dela é duro para a palavra de Deus. Ela não consegue confiar em Deus, ela não consegue andar com Deus, ela não consegue ouvir e praticar a palavra de Deus. Ela é como a serpente sagaz. Por outro lado, um coração duro. Se você não tiver um coração sensível para ouvir a voz de Deus, é o equilíbrio. O homem de Deus tem que ter esse equilíbrio dentro dele. Eu tenho que ser forte, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser brando. Eu tenho que estar sensível para ouvir as pessoas. Tem hora que eu estou numa guerra, e nossa vida é uma guerra constante, não pensa que não. Tem dia que eu estou numa guerra, uma luta daqui, luta dali, problemas aqui, problemas... Dali a pouquinho eu atendo o telefone a pessoa, e eu cheio de guerra dentro de mim para resolver, e a pessoa fala, pastor, o senhor pode me atender? Eu estou passando por um problema, e ali eu fico às vezes meia hora, e a pessoa chorando e falando, e eu com toda aquela calma, com toda aquela simplicidade, permitindo a pessoa desabafar para mim poder orar por ela. E às vezes até eu quero sair, e Deus fala, não, continua ouvindo. Tenha o coração sensível para essa pessoa, porque agora ela precisa dessa ajuda. E é isso que Deus quer. Sabe, você tem seus problemas, talvez a tua mente, você é uma pessoa forte, uma pessoa decidida. Só que infelizmente você só consegue ser forte. Você não consegue ser sensível para ouvir a voz de Deus. Você não é forte para obedecer, você não é forte para caminhar com Deus. E chega um momento que você não vai aguentar. Chega um momento que você vai estar bem sucedido, mas por outro lado você está frio. Você já não se importa mais com a família, você não se importa mais com as pessoas, você não se importa mais com Deus. A pessoa, quando a mente, se eu tenho uma mente de Cristo, uma mente forte, determinada, eu sei que tudo preciso de Deus. Primeira coisa que eu faço, eu vou resolver as coisas, mas primeiro o meu coração me leva para buscar a Deus. Eu vou orar, eu vou buscar em Deus a direção. Meu Deus, me mostra como uma pessoa decidida. Eu estou pronto para ouvir. Não quer dizer que eu vou aceitar qualquer conselho. Não quer, olha, pelo contrário, eu escuto, eu vejo as pessoas falar e falam. Eu sei que está falando besteira, mas eu fico só escutando. Porque no momento agora, se eu der uma resposta, aquela pessoa, por ela achar que ela é forte, mas ela é tão fraca de coração que se eu falar qualquer coisa, ela vai se desmanchar.
Então eu tenho que ter essa sensibilidade também. Eu preciso ter isso. Só que tem momentos que, se eu não for forte para falar para aquela pessoa, ela vai se autodestruir, porque ela vai deixar de ser forte, porque o coração dela já não se sensibiliza, já não é mais tocado pela palavra de Deus. Deus, o Senhor Jesus disse: olha, seja prudente, seja sagaz como a serpente, mas seja simples como a pomba. Seja simples, seja sereno. Se você não tiver, se você não for sagaz, se você não tiver essa força dentro de você, você não vence. Mas por outro lado, se você só for forte, se você só tiver uma mente determinada e não tiver um coração voltado a Deus, um coração sensível para ouvir a voz de Deus, estou falando de um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Davi, se você não vai achar na Bíblia nenhum homem na Bíblia que cometeu tantas atrocidades como Davi. Só que Davi tinha uma coisa: Davi era forte, a mente de Davi era muito forte. Davi, quando olha para Golias, diz: esse Golias, esse incircunciso, Deus vai entregar ele nas minhas mãos. Davi, os irmãos diziam: Davi, você não pode, você é jovem, você é pequeno. Ele dizia: mas o meu Deus pode. Ele não deixava ninguém dizer para ele o que ele ia fazer, porque ele tinha a direção de Deus. Ele não fazia na loucura. Não é que nem as pessoas que fazem as coisas na loucura. Eu fiz e agora Deus tem que resolver. Não é assim que funciona. Eu orei, eu pedi a Deus, eu fui sensível para ouvir. Será que eu estou ouvindo os conselhos que vêm da parte de Deus para mim? Ou será que eu sou tão arrogante, tão orgulhoso? Será que eu sou tão prepotente que eu não consigo parar para ouvir a voz de Deus? Será que eu só não estou querendo me beneficiar? Porque a minha mente pode fazer isso. A minha mente pode me levar a trazer benefícios, mas por outro lado eu posso ter um coração duro, como Nabal. Nabal era um homem riquíssimo. Nabal tinha uma mente poderosa. Nabal, ninguém convencia ele, porque ele era o mais poderoso daquela época. Mas quando ele foi provado no coração, Davi disse: meus homens estão com fome, você vai ceder comida. Nabal disse: não, daqui não tira nada. Outras palavras: eu trabalhei, eu suei, eu conquistei, não, daqui não sai nada. E aquilo chegou até Davi. Só que a ira de Davi foi a ira de Deus contra Nabal. Aí é que está o problema. Não adianta, você pode enriquecer, mas se você tiver um coração endurecido, Deus faz como Nabal. Deus faz como fez com Nabal. Colocou em Nabal uma doença, em poucos dias ele morreu. E aí? Aonde está o orgulho agora? Aonde está a força? Aonde está... Olha, a Bíblia diz: o homem faz planos, em Provérbios 16 faz. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Eu tenho planos. E meus planos, todos eles, eu apresento para Deus. Se vai dar certo ou não, quem vai me dar a resposta é Deus. Eu sempre digo: meu Deus, se não for para dar certo, eu já para lá. Você já me mostra, para tudo para mim não continuar. Já não permita que continue. É assim que funciona. Eu não fico insistindo numa coisa quando eu vejo que tudo tá tentando. E às vezes é o meu eu, o meu ego, o meu orgulho, a minha arrogância. E por eu não ter mais a sensibilidade de ouvir a Deus, eu estou achando que estou certo. Jesus diz: olha, seja prudente, seja sagaz, melhor. Seja sagaz como a serpente. E seja simples como a pomba. Você tem que ser forte na mente. Você não pode deixar... Olha, você não pode deixar se convencer. Hoje, infelizmente, as pessoas... sabe, tem pessoas que ela é tão fraca de mente que ela fica... tá na igreja, mas é cheio de superstição. Tá na igreja, mas é cheio de superstição. Qualquer coisinha, eu acho que é um sinal. Ela tá com o celular na mão dela, e aí o celular... Ó, você que não sabe, o celular, ele tem um aplicativo que ele ouve o que você fala. Se você fala a marca de um carro, você não precisa nem digitar a marca do carro. Vai aparecer um monte de carro aí para você. Aí você diz: é um sinal de Deus. Não. Você tá fraco, você é fraco de mente.
Então você acaba, e toda hora aquelas informações vêm para você e você só fica em cima daquilo. E você diz, nossa, todo mundo está falando sobre isso. Não é todo mundo, é só você. Você que entrou nessa bolha da internet e você acha que está todo mundo na mesma onda. Por isso que o homem de Deus tem que ser sagaz, tem que ser esperto, tem que ser sábio. Nós estamos vivendo o domingo das boas ideias para que a pessoa venha ter sabedoria. Para que a pessoa... Só que essa sabedoria não é você ser maior que as pessoas, se tornar uma pessoa egoísta, mas que você seja sagaz, ligeiro, esperto como a serpente, mas simples como a pomba, sensível para ouvir a voz de Deus, pronto para estender as mãos, pronto para ajudar as pessoas. Jesus diz que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Se Deus, Ele disse que tem um propósito na tua vida, Ele vai cumprir na tua vida. Agora o problema é como você vai estar quando esse propósito se cumprir. Será que você vai estar na presença de Deus? Talvez você nem vai ver esse propósito se cumprir na tua vida. A Bíblia fala que Deus escolheu Sansão para cumprir um propósito, para libertar o povo das mãos dos inimigos. Só que Sansão, ele tinha um problema, como muitas pessoas têm. Não é sagaz, sabe, não tem uma mente forte. Talvez é forte, mas não tem uma mente forte. E é um coração que a sensibilidade do coração dela é para a carne, ela se sensibiliza para a carne. E Sansão, todo o segredo que Deus dava para ele saía contando para todo mundo. Sansão não é contar para todo mundo, é contar para as pessoas erradas. Sansão, ele abriu o tesouro e contou onde estava a sua força. Então Sansão, ele não conseguiu, ele cumpriu o plano de Deus, mas ele não viu o plano de Deus cumprido. Por quê? A Bíblia fala que Sansão matou mais na sua morte do que toda a sua vida na terra. Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida na terra de guerra. Sansão acaba por ter um coração, por ter uma mente fraca. Sansão acaba cego, prisioneiro, acorrentado em 2 colunas. E ali ele pede a Deus a última oportunidade. E Deus cede a ele uma força. E ele derruba aquele templo e mata ali centenas de milhares de pessoas numa vez só. Só que ele não viu isso. Ele morreu. Tem pessoas que não vai ver o cumprimento da sua vida por esse fato. Porque ela não tem tido uma mente forte. Sabe, se deixa levar. Tem uma canção que eu gosto muito, que diz: feliz é aquele que aprendeu a usar a fé. Quando você aprende a usar a fé, quando você aprende a usar a palavra de Deus, você, além de você ser sagaz, você ser forte mentalmente, ninguém consegue parar uma pessoa que tem uma mente forte. Ninguém consegue parar. Ninguém consegue desanimar uma pessoa. Ninguém. Olha, por mais problemas, olha, quando eu recebi essa mensagem já há muitos anos, e eu entendi o que era isso, eu consigo separar as adversidades, os problemas, e consigo focar naquilo que eu quero. Nada tira o meu foco. Nada tira o meu foco. Se eu tiver com problemas, eu sirvo a Deus. Se eu tiver com problemas, eu continuo orando. Se eu tiver passando por dificuldade, eu continuo vivendo. Olha, as pessoas às vezes olham para mim e falam: poxa, olha o pastor Lucas, rapaz, olha, tá bem, hein? Mas a minha guerra tá aqui, ó. Eu não tenho que ficar mostrando, porque eu já foquei no que eu quero. Deus me prometeu que eu vou chegar, então não tem para que eu ficar, me torturando e falando para as pessoas: ah, não vai dar certo, não adianta, não consigo. O que você acha? Olha, você quer ver uma pessoa que não tem uma mente forte? Fica buscando opinião em todo lugar. Você quer ver uma pessoa que fica perguntando: olha, o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? A pessoa que é de Deus, ela busca em Deus. Ela chama o pastor: chama o pastor, olha, é assim, assim, assim. O pastor é de Deus, vai instruir, vai ensinar. E essa pessoa vai sair dali sagaz como a serpente, mas por outro lado, vai sair dali simples como a pomba. Por isso que eu digo, olha,
Você vai encontrar no céu pessoas ricas e vai encontrar pessoas pobres. Só que todos poderiam prosperar. Só que alguns acharam que Jesus só salvava. Não tiveram essa mente para lutar, não tiveram, sabe, essa condição de batalhar. Tem pessoas que servem a Deus. Olha, tem pessoas que servem a Deus. Eu conheci pessoas que elas dizem, olha, agora entreguei a minha vida para Deus e agora Deus vai prover na minha vida, agora Deus vai fazer na minha vida. E não faz nada. Aí não foi trabalhar mais, não foi fazer mais nada, viveu uma miséria. Mas o que é isso? É uma pessoa que não entendeu a palavra de Deus. Eu tenho a minha mente, eu sendo de Deus, eu tenho que ter uma mente mais forte do que quem está lá no mundo. As pessoas, hoje a concorrência é muito grande. As pessoas, existe uma concorrência, hoje todo mundo quer aparecer, todo mundo quer. E por que essa mente forte? A mente forte é para nós vencer, sobressair. As pessoas olhar para mim e falar, peraí, as pessoas vão me ver que eu tenho uma mente forte, como? Como que as pessoas... Pelo fato como eu vou agir diante das adversidades. E isso vai fazer o que Deus faz na nossa vida. Isso a mente forte, o homem vê. Agora, por que eu tenho que ser como uma pomba simples? Porque aí é Deus que vê. Deus, ele não vai ver eu sendo sagaz, sendo forte mentalmente, mas ele vai ver o meu coração. Deus vai ver que com toda a minha força, com toda a minha decisão, dedicação de conquistar, ele vai ver que dentro de mim existe um coração quebrantado, que está sempre pronto a dizer, eis-me aqui, Senhor. O Senhor me chamou. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. E se não houver esse equilíbrio, olha, se eu for apenas mente forte, eu vou acabar sendo uma pessoa orgulhosa, metido, prepotente, ninguém vai aguentar perto de mim. E é o que acontece muitas das vezes. Agora, se eu trouxer esse ensinamento que Jesus me deu, olha, você uma pessoa como a serpente, sagaz. Eu vou me aperfeiçoar. Se você trabalha com vendas, então seja o melhor na tua venda. Se você trabalha, seja o melhor lá no que você faz. Só que não deixa o teu coração ficar endurecido. Não deixa o teu coração ficar de pedra. Não se acha melhor que ninguém. Não se acha o último pacote, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Lembra que o teu coração, Deus, as pessoas vão ver a tua força, a tua mente forte, mas Deus vai olhar para o teu coração. Davi era forte, Davi era temível. Quando se falava o nome de Davi, o povo tremia. Só que Davi, quando ele errava, quando ele pecava, ele se jogava diante de Deus e disse, Pai, pequei, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Davi sabia, eu preciso ser forte, mas eu preciso ter um coração quebrantado para chegar a Deus. E se você for fraco de mente, o mundo vai passar por cima de você. As pessoas vão passar por cima de você. Agora, não adianta você ser forte e não obedecer a palavra de Deus. Um coração que vem endurecer. Olha, a Bíblia fala que nós temos aqui duas coisas. Sansão morreu por esse fato e Nabal a mesma coisa. Então as pessoas, quem tem um coração duro não consegue ouvir, sabe, não consegue obedecer. A pessoa, você quer ver uma pessoa quando ela é egoísta, ela tem um coração duro, ela diz, eu sou uma pessoa boa. Não é boa. A pessoa, quando ela tem um coração bom, sensível à voz de Deus, é uma pessoa que ela para, ela ouve e fala, não, peraí, eu estou errado, e volta atrás e conserta aquilo. Mas a pessoa que não, ela nem quer ouvir. Tem pessoas que não, olha, posso dar um conselho? Não me dê conselho. Por isso que eu nem pergunto se eu posso dar, eu já dou logo. Eu não chamo a pessoa e falo, vou dar um conselho para você. Não, eu já falo no geral. E a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Seja sagaz como a serpente, mas seja simples como a pomba. Senão você vai ser pisado, você vai ser massacrado, mesmo dentro de uma igreja. Mesmo dentro de uma igreja, você não vai ter sucesso na sua vida. Seja sagaz, sabe? Seja uma pessoa ágil, seja uma pessoa trabalhadora, seja uma pessoa que busca sempre o melhor. Mas lembra, teu coração tem que ser sensível à voz de Deus. Se a palavra de Deus não toca no teu coração, toda essa tua esperteza, toda essa tua sabedoria não vale de nada. Você vai sustentar com a tua própria força. Quando vier um problema, você não vai ter condições,
Porque você esqueceu do principal, de ser simples, sensível, para ouvir a Deus, para ouvir as pessoas. Então diz assim, ó: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis para lhes servirem de testemunha, e eles e os gentios. Por que eu preciso ser sagaz como a serpente e prudente como a pomba? Olha, as pessoas vão querer testar para ver se nós somos de Deus. Lembra que eu sempre falo, eu sou de Deus, eu não sou bobo. Eu sou de Deus. Uma coisa é ser de Deus, outra coisa é a pessoa ser boba. Agora, eu tenho que estar com o meu coração sensível. Olha, eu converso com todo mundo, eu atendo todo mundo, para mim não importa. Olha, eu digo diante do Espírito Santo, eu não faço acepções de pessoas, mas eu não concordo com a atitude de todas as pessoas. Você quer um exemplo? Olha, o shopping center, você vai no shopping, o shopping abre a porta para todo mundo, ali entra branco, preto, amarelo, vermelho, ali entra homem, mulher, homossexuais, entra todo mundo ali. Mas eu posso fazer tudo ali? Não, todo mundo entra. Agora, poder fazer tudo é diferente. E é uma coisa que a pessoa não entende. Deus ama todo mundo, mas eu posso permanecer na presença de Deus do jeito que eu estou? Eu posso continuar na presença de Deus mentindo, pecando, traindo, sendo infiel? É óbvio que não. Então, você veja que e toda lei que é tirada, toda lei nessa terra é tirada da Bíblia. Então, da mesma forma que você pode entrar num estabelecimento, você pode entrar lá. Seja você rico, seja você pobre, seja você branco, seja você amarelo, seja você... não importa. Seja homem, seja mulher, seja o gênero que for. Agora, fazer o que você quer, você não pode. Porque lá dentro existe o quê? Leis, existe regras. Você não pode entrar lá, pegar as coisas e sair sem pagar, ou pode. Você vai estar roubando, é um crime, você vai pagar por ele. Então tem coisas que você precisa entender isso. As pessoas, elas têm Deus, elas tratam Deus como se fosse, sabe, uma qualquer coisa. Então Deus, Ele está dizendo, olha, seja prudente, seja sagaz como a serpente e prudente, simples como a pomba. Você vai ser colocado, olha, eu fui convocado, você foi convocado, e nós somos jogados no meio de lobos. Lobos, sabe o que as pessoas querem? Sabe o que as pessoas buscam? As pessoas buscam a falha, mas as pessoas buscam a falha, buscam um erro nosso. E sabe, olha, quem é de Deus, deixa eu falar para você uma coisa, quem é de Deus, não se preocupa com isso. Quem tem a mente, a minha mente está afinada com Deus. A minha mente, o meu coração, não pensa que eu prego, eu falo alguma coisa e eu fico depois, que arrependimento. Não. Eu fui sagaz, mas ao mesmo tempo eu sei ser simples. Eu sei que é para o cuidado daquela pessoa. Mas quando a pessoa é orgulhosa, a pessoa que ela é até como a serpente, ela tem uma pessoa, sabe, ela é sagaz, ela é batalhadora, ela é inteligente, ela é esperta no que faz, mas o coração dela é duro. Quando ela ouve uma palavra, ela logo fica aborrecida, logo fica magoadinha, logo fica cheia de mimimi. Não vai vencer. Quando cair no meio dos lobos, vai ser massacrado. O homem de Deus, se eu seguir isso aqui, nós já estamos no meio de lobos. As pessoas buscam ver erros, defeitos, mas aí o que eu faço? Eu já apresento para todo mundo meus erros. Olha, eu tenho erro, tenho falhas, tenho defeito, mas eu sirvo a Deus. Eu sei o que eu quero, sei aonde vou chegar e sei que eu vou chegar. Primeiro porque eu vou ser sagaz como a serpente, mas eu vou ser simples como a pomba para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. Eu não vou deixar o meu coração virar pedra, orgulhoso porque eu conquistei algo. E vou dizer, olha, eu já tive em algumas situações, já tive algumas posições nessa terra, nessa vida, que Deus me proporcionou algumas coisas que eu poderia ser muito orgulhoso, mas eu nunca permiti isso. Sabe por quê? Porque isso não está dentro de mim.
Talvez você fale, poxa, o pastor Lucas, ele é muito determinado, ele fala mesmo. Isso chama-se espírito forte, isso chama-se mente forte. Mas a quem me conhece sabe que, olha, eu tiro de dentro de casa para poder ajudar uma pessoa. Eu sou capaz de tirar tudo para poder ver aquela pessoa bem. Agora, eu sei o que eu quero. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei aonde eu vou chegar. E eu sempre digo assim, ó, quem quiser chegar, quiser acompanhar, vamos em frente. Agora, quem não tem essa mente, não tem esse coração, infelizmente vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente. Prudente é ser sagaz, ser inteligente. Tenha visão no que você quer, trabalhe para o que você quer. Não deixa ninguém dizer, não fica... Olha, o prudente na fé não fica olhando o horóscopo. O prudente não fica vendo se é o dia de sorte dela. Não, hoje não pode usar camisa preta, pois eu sou o contrário. O dia que fala que não pode, eu uso mesmo. Hoje não pode, não passo para da escada, eu passo debaixo de todas as escadas, só para contrariar, para mostrar assim, ó, aqui, ó, é mente de Cristo. Mas eu não faço isso porque isso é superstição. Você tem que ter uma... se alguém falar para você que não dá certo, você já simplesmente você desanima. Simplesmente, se alguém falar, mas por que as pessoas estão perdendo a comunhão com Deus? Sabe por quê? Porque elas não têm um coração sensível e não têm uma mente forte. Primeiro, para servir a Deus tem que ser forte mesmo. Olha, para você servir, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço e sacrifício. Então, se a minha mente não for forte, eu não consigo vencer. Tenha a mente forte. Tenha a mente forte. Sabe, não, as pessoas aí fora vão querer dizer para você, não precisa isso, e você vai na delas. Por você não ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus, você vai dar ouvidos ao diabo, você vai dar ouvido às pessoas lá fora, você vai atrasar a tua vida, como Nabal fez, e depois, pior ainda, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Seja prudente, seja sagaz como a serpente. Eu sempre digo que o homem de Deus, ele tem que se destacar. O homem de Deus, ele tem que fazer diferença onde ele vai. Agora, seja simples, seja humilde para com as pessoas, não queira pisar nas pessoas, não se ache melhor que ninguém. Mas ninguém conhece a minha luta. Ninguém conhece mesmo. Deus conhece o teu coração. Deus, ele conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. A Bíblia diz que o justo não se justifica. Olha, eu sei o que está dentro de mim. Eu sei o que Deus colocou em mim. Eu sei aonde eu vou chegar. E ninguém nesse mundo, sabe o que é isso? É seguir o que Jesus disse. Seja prudente como a serpente. Agora, eu fiz planos. Eu tenho projetos. Coloquei na mão de Deus. E se não der, continuo sendo prudente e continuo sendo simples para confiar em Deus. No momento difícil, eu oro. No momento fácil, eu oro. No momento difícil, eu sou fiel a Deus. No momento fácil, eu continuo sendo fiel a Deus. Sabe por quê? Porque eu não busco em ninguém, eu busco aqui, ó. É daqui que vem a resposta para mim. É daqui, ó. E se você quiser ser prudente, se você quiser ser sagaz como a serpente e simples como a pomba, Jesus foi prudente e simples. Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele abraçava, veja, olha o que Jesus fez. Quando Jesus fala para os discípulos, olha, convém que eu vá para a cruz. Jesus estava contando, olha, eu vou ter que morrer para vocês ser salvo, e para eu vou levar toda a maldição dessa terra. Pedro, que era o da fé, o fervoroso, disse, não, olha o que é um coração, olha o que é quando eu falo sensível, é um coração sensível à voz de Deus. Tipo, Pedro não tinha esse coração. Pedro tinha fé. Pedro era forte de mente, mas o coração dele, infelizmente, não entendia. É o que acontece. Então Pedro disse, não, Senhor, não faça isso contigo. Nós jamais iremos deixar o Senhor morrer. Jesus, olha, Jesus que era manso. Aí Jesus era manso, Jesus amava. Sim, mas olha o que ele disse para Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Olha,
O mesmo que foi manso, o mesmo que abraçou, foi o mesmo que disse. O mesmo disse, ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí agora ele diz, arreda de Satanás. Jesus, numa hora, ele foi manso com Pedro, e depois ele foi o quê? Sagaz. Ele foi prudente como a serpente. Disse, ó, sai Satanás da boca dele, querendo impedir o plano de Deus na minha vida. E o diabo está sempre assim, sempre desse jeito. Ai, não faça isso com você. Ai, você não pode fazer isso. Pô. E Deus entende. Lembra que eu falei ontem? Olha, o maior problema das pessoas é Deus sabe que faltou prudência e faltou simplicidade para ouvir a palavra dele. É isso que ele sabe. É isso que ele sabe. Então, não tem como. Eu preciso trazer isso para dentro de mim. Jesus, ele, quando está lá pregando na sinagoga, de repente ele vê as pessoas fazendo da casa de Deus comércio. Sabe o que ele faz? Aquele que amava, aquele que beijava, aquele que chorou junto com Lázaro. Sabe o que ele fez? Pegou o chicote, desceu o chicote em todo mundo, quebrou tudo que estava ali em cima. Mas ele não era o Jesus, o amor, o que amou o mundo. Ele era como a serpente. Ele era prudente, ele era sagaz, mas ao mesmo tempo é simples. Se você não trouxer isso para dentro de você, você não vence na vida financeira, você não vence na família, você não vence na vida espiritual. Você tem que trazer para dentro de você o que Jesus disse. Seja prudente como a serpente e seja simples como a pomba. Ele disse, sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. É o equilíbrio. Eu tenho que ser forte, mas eu tenho que ter o Espírito de Deus. Porque se eu só for forte, quando Deus visitar o meu coração, não vai encontrar em mim a simplicidade, não vai encontrar em mim a obediência. Por que muitas pessoas, Deus não pode cumprir o propósito da vida de uma pessoa que não encontra no coração dela o quê? A fé, a obediência. Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar o quê? Fé na terra? Será que Jesus vai encontrar fé no teu coração? Será que vai encontrar obediência? Por mais que você se esforce, por mais que você seja uma pessoa forte, por mais que você seja uma pessoa determinada, em algum momento você vai decidir por si mesmo o que fazer. E o homem de Deus, que é prudente, que tem a mente forte, ele é simples, ele não toma nenhuma decisão sem falar com Deus. Ele não toma nenhuma atitude sem falar com Deus. E principalmente, ele não toma nenhuma atitude que venha desagradar a Deus. Deus vai cumprir o plano dele. Com você ou sem você, ele vai cumprir o plano dele. Comigo ou semigo, ele vai cumprir o plano dele. Isso aí é certo. Agora, eu posso pegar isso que Jesus me deu e ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa determinada. Ninguém me convence, olha, ninguém me convence que eu não consigo, ninguém me convence para me parar, ninguém. Por quê? Porque eu já determinei. Não é que eu sou orgulhoso, não é que eu sou... Mas agora, o meu coração está voltado para Deus. Eu digo, Deus, eis-me aqui, eu fiz o meu propósito, como diz em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu faço planos. Tem planos que deu certo, tem planos que não deu certo, porque Deus não queria que desse certo. Mas eu continuei o quê? Servindo a Deus. Eu continuei servindo a Deus. Eu continuei obedecendo a Deus. Algumas coisas eu dou meta, coloco datas e não funciona. Mas eu deixo de ser fiel a Deus? Não. Tem algumas coisas que eu consigo cumprir. Ó, Deus está aqui, consegui. Tem algumas coisas que o tempo foi curto, não deu. Eu falo, Deus, mas eu sei que o Senhor pode. Se não quiser, também não vai cumprir. Se Deus não quiser, não vai cumprir. Eu tenho plano, propósito para a minha vida. Para mim, se eu vivesse 300 anos, eu não conseguiria cumprir todos eles. Mas Deus é quem sabe todas as coisas. Deus pode cumprir de hoje para amanhã. Agora, a resposta vem dele. A minha parte é o quê? Confiar. A minha parte é ser fiel. A minha parte é ouvir a palavra de Deus. A minha parte é não deixar o amor esfriar no meu coração. A Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Não, eu posso ser forte. Se eu só for forte e não tiver um coração sensível à voz de Deus, eu sou fraco. É o equilíbrio. Eu preciso desse equilíbrio. Eu preciso... Olha,
Quando que a pessoa é equilibrada? Quando ela tem esses dois, ela é determinada, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa quebrantada, ela se arrepende, é uma pessoa que, se ela erra, ela pede perdão, ela pede desculpa, ela sabe que errou. Quando a pessoa não não, eu sou assim mesmo, eu sou assim, nasci assim, vai para o inferno assim, infelizmente. Que isso, pastor? Não sou eu que falo, é a Bíblia quem fala. É a Bíblia. Deus aceita todo mundo, mas não aceita o que vem. Deus não aceita o pecado, Deus não aceita a mentira, Deus não aceita a falsidade, Deus não aceita a rebeldia, Deus não aceita uma pessoa orgulhosa, prepotente, uma pessoa que não se curva, que não se aquebranta. Não tem como. Agora, a palavra de hoje é: você quer ser o maior empresário dessa terra? Seja prudente, seja sagaz como a serpente, e você vai conquistar. Não deixa ninguém dizer que você vai parar. Não deixa ninguém dizer que você não vai conseguir. Não deixa, não permita isso. Olha, eu me afasto de pessoas. Eu, sinceramente, olha, eu já falei aqui, ó, eu evito muitas coisas. Eu evito sentar com alguém, eu evito conversar com muitas pessoas, eu evito me reunir com muitas pessoas. Eu evito muitas coisas. Para quê? Porque eu não quero me contaminar. Não quero mesmo. E pode, claro que pode. Pessoas negativas, pessoas que não têm a mesma fé que eu, pessoas que não têm a mesma visão. Não sou melhor que ninguém. Mas o próprio Jesus, ele nos ensinou. Quando ele via que a coisa estava meio, sumia para o monte, se retirava. Eu vou amar aquelas pessoas. Olha, eu aceito qualquer pessoa. Pastor, o senhor aceita que tipo de pessoa na igreja? Todo mundo. Pode vir o traficante, pode vir o bêbado, pode vir o homossexual, pode vir a lésbica, pode vir todo, vai ser todo mundo acolhido. Eu não vou aceitar o que vocês fazem, mas que eu vou orar para Deus, não vou aceitar, eu vou repudiar, eu vou ignorar a tua atitude, mas eu vou amar a tua alma, eu vou cuidar da tua alma, eu vou orar, e se você quiser vai ser salvo. Agora, aceitar é outro problema. Aceitar as tuas atitudes, não. Concordar, não. É como eu falava. O mercado abre a porta para todo mundo. Todo mundo pode entrar lá. Branco, preto, amarelo, vermelho. Todo mundo entra lá. Mas você não faz o que você quer lá dentro. Você não sai sem pagar. Você não sai do mercado sem pagar. Você não fica tirando as coisas, jogando no chão. Você não faz lá o que você quiser. E assim é o reino de Deus. Você pode vir. Olha, vai ser bem recebido, qualquer pessoa é bem recebida. Mas eu tenho uma mente, a minha mente foi formada por Cristo. Eu sei o que eu quero, sei o que eu vim fazer. Eu fui convocado, eu não estou aqui porque eu quero, porque Deus me convocou para pregar o reino de Deus. E vou pregar. Vou ser sagaz, prudente, mas por outro lado eu vou ser simples como a pomba. Recebo todo mundo, e não é por falsidade não pensa não. Não é por falsidade não. Para mim não interessa quem você seja. Eu vou amar você pela sua alma. Agora, uma coisa que eu vou repudiar, eu vou rejeitar, é o teu pecado, é a tua atitude, que é o que Deus faz a mesma coisa. Agora, se você quiser ajuda, pode contar comigo. Agora, se você é orgulhoso, não, eu sou forte, não preciso, siga em frente. E lá na frente veremos. Porque Deus ele abomina o orgulhoso. Quer vencer? Seja prudente como a serpente, lute, batalhe, sabe? Não deixa ninguém dizer para você que não consegue. Agora seja simples para ouvir a voz de Deus, seja simples para fazer a vontade de Deus. Quem vai ser salvo? Todo mundo pode ser salvo. Todo mundo vai ser salvo? Não, mas todo mundo pode ser salvo, todo mundo. E quem vai ser salvo? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Você vê que Deus ele deixa claro, todo mundo pode ser, mas tem pessoas que não vai querer, por causa do orgulho, por causa de um coração que se esfriou, sabe? Não consegue amar a Deus, não consegue amar os ensinamentos de Deus, não consegue amar as pessoas, pelo contrário, só carrega ódio, só carrega contendas. Mas a mensagem de hoje é: você quer vencer? Você quer vencer na vida financeira? Você quer vencer essa luta na tua saúde? Você quer vencer em toda a área da sua vida? Seja prudente, seja sagaz, seja esperto, seja determinado, seja batalhador, seja trabalhador. Mas por outro lado, tenha um coração sensível, tenha um coração quebrantado. Muitas pessoas, às vezes, pelo trabalho, ela acaba não tendo mais sensibilidade, acaba não mais
não ama mais a família. Sabe, o trabalho esfriou o casamento, o trabalho esfriou o amor pela família, o amor pelos filhos. Imagina por Deus. Hoje é isso que acontece, as pessoas amam mais as riquezas, mais o material, do que a sua própria vida, do que a sua própria família. Eu via ontem um menino, um vídeo que passou ontem na televisão, eu estava acompanhando, a criança falando para a mãe: mãe, para de trabalhar, você trabalha demais, deixa para trabalhar, trabalha de segunda até sexta, sábado, domingo, tira folga, nós já temos tudo, temos casa, temos comida. Uma criança de 6 anos. O que é isso? Que a pessoa está tão focada no trabalho, mas por outro lado não tem mais um coração sensível, a ponto de olhar para a criança. Se não faz isso com o filho, imagine para Deus. Quando que você olha para Deus? Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, tá nem aí para Deus, ó. Eu fiz do meu jeito e pronto, eu faço do meu jeito e pronto. Eu é que sei, é meu trabalho, é minha vida, eu faço o que você quiser. O que planta, colhe. Agora, Jesus deu uma dica: seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Seja simples para ouvir a voz de Deus. Aí sim você vai ter um equilíbrio. Você vai ser uma pessoa forte e tudo que você vai fazer, tudo, você vai pedir para Deus direção. Você ora, até vai fazer um café, até para fazer um cafezinho você está orando. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Seja prudente como a serpente, seja sagaz como a serpente, mas seja simples como a pomba. Se você não aceita a correção, você é orgulhoso. Se você não aceita ser corrigido, olha, você precisa nascer de novo. Se você não nascer, se você é uma pessoa orgulhosa, eu faço, eu aconteço, olha, meu amigo, você tem um problema muito sério. O reino de Deus ainda não chegou para você. Porque Jesus, ele foi sagaz como a serpente e foi simples como a pomba. No mesmo tempo que ele abraçou Pedro, disse: tu és Pedro, e disse: arreda de Satanás. Então, não fica bravo não, quando eu prego uma palavra e talvez você se sente ofendido. O mesmo que te abraçou, ele vai te corrigir. Pode ter certeza disso. O pai que ama, corrige o filho. O pai que não ama, deixa lá vonter. E aí, meu amigo, o mundo vai corrigir. Então, seja prudente como a serpente, mas seja simples como a pomba, e você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, prepare seu copo com água, prepare a sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, às vezes nós somos tão determinados, queremos tantas coisas, meu Pai, e esquecemos que não basta ser somente uma mente forte. Eu preciso ser simples, coração sensível para ouvir a voz de Deus. Quando eu sou determinado, mas eu ouço a voz de Deus, tende, meu Pai, a prosperar, tende a alcançar. Mas há pessoas, meu Pai, que têm uma mente forte, são pessoas trabalhadoras, mas não saem do lugar, não prosperam, vive na miséria, vive, meu Pai, um passo para frente e 3 para trás, porque, meu Deus, não consegue ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz, não consegue praticar a Tua palavra, não consegue andar nos Teus caminhos. Meu Deus, há aqueles que se esfriaram de vez, é aqueles, meu Pai, que já não mais entraram na Tua presença, já não acreditam mais, não confiam mais. Quando fala do Senhor, ela diz: eu sou o Deus da minha vida, se eu não trabalhar nada acontece, se eu não lutar nada acontece, porque ela está com o coração duro, meu Pai. Mas há aqueles, meu Deus, há aqueles que têm o coração sensível, aqueles, meu Deus, que estão ali pronto para ouvir a Tua palavra, mas por outro lado são fracos de mente, meu Pai. Qualquer coisa desanima ela, qualquer coisa frustra ela. Meu Deus, então faz com que nós venhamos ter e ser, meu Pai, prudente como a serpente e simples como a pomba, meu Pai. Que haja esse equilíbrio, que sabemos, meu Pai, lutar pelo que queremos, mas também sabemos confiar na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, meu Pai. Meu Deus, visita essa pessoa agora, que se encontra doente, se encontra, meu Pai, por problemas financeiros, desempregada, endividada.
com o lar abalado, destruído. Pessoas, meu Pai, que estão pensando até mesmo em dar cabo da sua própria vida. Toca, meu Pai, agora. E remova esse mal, remova essa maldição. Levanta, meu Pai, o que está caído. Abre portas que estão fechadas. Julga a causa do teu povo, meu Pai. Essa pessoa que me acompanha agora, meu Deus, e se encontra doente, com dores, seja ela curada, seja ela livre de todas essas dores. Esse tumor, meu Pai, ela fez exames, constatou um tumor. Meu Deus, esse tumor vem crescendo dia a dia e essa pessoa se encontra desesperada, meu Pai. Então remova esse tumor agora, arranca essa doença, arranca essa enfermidade agora, esse espírito maligno que age nessa casa. Eu digo, esse mal saia daí agora, saia da vida dessa pessoa agora, demônio, em nome de Jesus. Você que coloca a depressão, você que coloca a ansiedade, saia do corpo dessa pessoa agora. Espírito de derrota, essa pessoa, ela se convence que não consegue vencer. Disseram para ela que ela nunca ia ser nada, que nunca ia conquistar nada. Ela acreditou. E hoje, meu Deus, ela se encontra numa profunda miséria. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, arranca essa maldição da mente dela, arranca essa praga maldita e faça dela, meu Pai, prudente como a serpente, mas simples como a pomba, pronto, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me convocou, eis-me aqui para obedecer a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo a tudo e a todos. Consagra, meu Pai, esse copo com água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus. Seja curado, seja livre, seja liberto, seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Só assim você vai ser como Jesus. Jesus foi e sabia que seria jogado como ovelha aos lobos. Nós somos jogados. Nós somos jogados. Jogam a gente como ovelha cheio de lobos. Cheio de lobos. É um querendo ser mais do que o outro. Um querendo crescer mais que o outro. Um querendo passar por cima do outro. Seja simples. Seja determinado, mas lembra. Conselho de Deus. Sempre busque em Deus. Não tome nenhuma decisão. Não faça nada na tua vida sem antes falar com Deus. Sem antes consultar Deus. Davi, ele era determinado. Davi era sanguinário. Mas ele tinha um coração quebrantado. Davi, tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. O segredo da nossa vitória é isso. Consultar a Deus para não fazer besteira. Toda vez que você segue o teu coração, é enganoso. Toda vez que alguém diz para você, faça isso, olha, cuidado. Cuidado. Observe as Escrituras, leia a palavra de Deus. Cuidado para você tirar conclusões precipitadas da sua vida e dos outros ainda. Então cuidado, olha para o teu coração. Deus ele não olha para o esforço que você tem somente. Deus, ele olha para a simplicidade do teu coração. Tem muitas pessoas que trabalham, mas não reconhece Deus na vida dela. E quando não reconhece Deus, em vão vos será levantar cedo e dormir tarde e comer o pão da dor. A Bíblia diz, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Seja prudente, seja simples, confie em Deus, pratique a palavra de Deus, arrependa, abandona o pecado, abandona a mentira, abandona os vícios, abandona e entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Entrega, saia da religião e viva uma comunhão com Deus de fato e de verdade. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus, que só assim você vai vencer em nome de Jesus. Você pode ter planos, como diz em Provérbios 16. O homem tem muitos planos, mas a palavra vem da boca de Deus. O cumprimento é Deus que vai dizer, vai sair ou não vai acontecer ou não vai. É Deus. E se não acontecer, Ele continua sendo meu Deus, vou continuar sendo prudente, vou continuar sendo fiel a Deus. Se Deus fizer, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Por quê? Porque eu não estou aqui
porque eu quis, mas Ele me convocou. E se me convocou, pode contar comigo, porque eu não sou covarde para voltar para trás. Eu não sou covarde. Eu sei o Espírito que está dentro de mim. É esse Espírito que tem que estar dentro de você. Ninguém para. Quem é de Deus, ninguém para. Só para quando Deus nos levar. Só Deus pode nos parar. Só Deus. Mas ninguém. Creia nisso, que você vai ser mais do que vencedor. Tá certo? Deixa eu ver quem está comigo aqui, em nome de Jesus. Lembrando que você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Sábado estamos vivendo o sábado do jejum das causas impossíveis. Estamos jejuando no sábado para Deus abençoar o povo de Indaial, a igreja de Indaial, para que Deus venha trazer mais almas, que Deus venha convocar. É Deus quem traz, né? Nós podemos fazer café todo dia, posso fazer televisão todo dia, posso fazer a rádio todo dia, mas quem traz é Deus. E eu sei que às vezes o alimento aqui ele é um pouco mais forte e algumas pessoas não resistem a esse alimento. Esse alimento aqui é para quem é prudente e simples ao mesmo tempo. Então esses que são prudentes e simples é os que vão vencer, é os que vão permanecer. Então algumas pessoas vêm, a visita, mas não permanece. Mas Deus está aí. É Deus quem traz, Deus quem escolhe. Não fui eu que escolhi. Então esteja conosco sábado 5 da tarde, 5 horas da tarde, estaremos vivendo ali o jejum das causas impossíveis. Domingo, estamos vivendo aqui às 7 horas da manhã, as primícias, buscando ali o Espírito Santo em nome de Jesus. E durante a semana, estamos todos os dias aqui no café e na construção. Estamos construindo, por isso a gente diminuiu um pouco os cafés, ao melhorar as reuniões, porque estamos construindo. Então acaba sendo um pouco pesado sair daqui, depois de fazer reunião, e eu gosto de subir no altar e entregar o que precisa ser entregado. Eu não gosto de subir no altar e jogar a palavra para o vento. Eu gosto que a palavra vá e penetre no coração, que faça divisão entre o osso e a medula para a pessoa ser alcançada. Esse é o meu desejo. Olha, falando nisso, eu quero que você seja um dizimista. Eu quero que você separe uma oferta, ainda essa semana. Eu queria que você separasse uma oferta. Nós precisamos de 8 mil reais para dar entrada na laje. A laje vai ficar mais de 26 mil, mas nós precisamos de 8 mil para dar entrada nessa laje. Nós precisamos. Deu uma atrasada, essa semana a gente não vai conseguir, tem muita coisa para fazer ainda, para vir a laje. Então uma semana de chuva, então atrapalhou tudo, tem mais uma semana que vão ficar parado agora, mais uma semana parado, então vai atrasar tudo, mas nós precisamos, mesmo assim nós já deixamos certo, então nós precisamos. E eu quero que você seja essa pessoa que vai semear. Eu quero que, sabe, olha, esse ministério é tão abençoado que outro dia o pastor lá do Paraná, ele mandou uma oferta para a igreja. Pastor, eu tenho a minha igreja aqui, estou mandando uma oferta para a tua obra. Pastores, bispos, obreiros de outros ministérios que creem que Deus é na nossa vida, também pode fazer. Pega a sua oferta, faz um voto com Deus, semeia, planta, que Deus vai te abençoar. Você vai estar semeando para que estamos construindo aqui a nossa sede. A nossa sede aqui será um celeiro de almas, pessoas serão salvas. E sabe quem vai ter parte? Você. Você que entendeu que tudo que você tem vem da parte de Deus. Você que é dizimista, você é uma pessoa que é prudente, mas é simples como a pomba. Você é prudente, você trabalha, você se esforça, mas você tem a simplicidade de devolver o dízimo, porque sabe que o dízimo ganha almas. Assim como você foi alcançado, quem é salvo quer salvar. Então o seu dízimo dá condições da gente colocar a laje. Então eu quero que você seja um dizimista. Você que me acompanha no canal no YouTube, já são muitas pessoas que estão me acompanhando. Olha, eu convido você que acompanha as mensagens, as orações que eu coloco ali. Eu queria que você também fizesse parte desse trabalho, enviasse uma oferta direto na conta da igreja em nome de Jesus. Seja um dizimista, seja um ofertante, não seja uma pessoa de coração duro. Não seja uma pessoa simples, seja prudente, mas seja simples para ouvir a voz de Deus. Seja simples para ouvir a voz de Deus e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Lembra, ninguém prospera se for egoísta. A lei da prosperidade está na semeadura. A lei da prosperidade está no plantar. Quem planta, colhe. Quem não planta,
não colhe. Se você não estender a mão para alguém, se você não ajudar alguém a levantar, não tem. O dia que você precisar, ninguém te levanta. É assim que funciona. É assim que funciona. Seja prudente, seja determinado no que você quer, mas tenha um coração sensível a ouvir a voz de Deus. Tá certo?